O primeiro ponto, e isto remete-nos a 6 anos atrás, em novembro de 2010, esteve cá um senhor chamado Juan António Melé. Ele era, na altura, vice-presidente do Triodos Bank, que é um dos bancos sociais e éticos europeus, com sede na Holanda e com uma presença também em Espanha, e ele representava essa parte espanhola. E ele escreveu um livro muito interessante que chamava-se Dinheiro e Consciência, a quem serve o meu dinheiro. Eu diria mais a quem serve o meu dinheiro, a quem serve o meu tempo, a quem serve as minhas palavras, a quem serve tudo aquilo que eu faço ao longo do dia, a quem está a servir o facto de termos vindo aqui hoje. E, portanto, a noção de a quem, à luz ou trevas, a quem é que nós estamos de facto a servir quando nós, numa manhã, às 10 da manhã, nos reunimos dentro do Teatro do Bairro para falar de finanças éticas. E ele tornava isto mais específico e começava por perguntar o que é que eu ando a comprar, como é que eu ando a comprar e a quem é que eu ando a comprar. Indo mais longe, quais são os modelos políticos, económicos e sociais que eu valido diariamente ao comprar produtos e serviços que muitas das vezes estão a validar trabalho infantil, entidades que poluem o mundo, escravatura, ou seja, a principal questão que o Juan Melé colocava nessa intervenção numa escola Waldorf, o que perguntava era o que é que eu estou a validar através do meu modelo de consumo, em termos de produtos, em termos de serviços, ou seja, tornar as finanças éticas não este ideal de criação de uma banca, de um serviço financeiro, mas algo que de facto faz parte do nosso dia-a-dia a partir do momento em que saímos de casa. E ele continuava e dizia, não é só no sentido daquilo que eu estou a comprar e, portanto, indiretamente a criar através do meu processo de aquisição, mas também aquilo que eu estou a fazer quando eu estou a doar alguma coisa, quando eu me estou a desmaterializar, quando eu estou a pegar os meus recursos e estou a dar para criar e desenvolver uma realidade. Aqui, este ato gratuito é o ato mais empenhado de coração, ou seja, qual é a realidade que eu estou a tomar como minha quando eu estou a decidir entregar-me a ela através da doação. Mas talvez o ponto mais importante que o Juan António Melé levantou há 6 anos atrás era o terceiro, que era quebrar a consciência ou identificar a consciência que quando eu estou a fazer uma poupança, quando eu estou a depositar o meu dinheiro em qualquer instituição financeira, há uma realidade que é criada com esse dinheiro. E, portanto, fazer a questão que é quanto é que eu estou a poupar, como é que eu estou a poupar, porque é que eu estou a poupar e o que é que vão fazer com o meu dinheiro. E essa pergunta é absolutamente fundamental quando nós encontramos que nos últimos anos a aplicação que foi feita desse dinheiro, e vamos ver alguns dos exemplos, não parece ter traduzido de facto aquilo que nós víamos residentes dentro do nosso coração. Um dos pontos fundamentais da nossa realidade é ter alguma empatia, ou bastante empatia, sobre a realidade à nossa volta. E uma das coisas que nós gostaríamos aqui de falar é que a realidade edificada pelo modelo de financiamento e investimento é a realidade que nós sentimos. E a realidade que nós sentimos e que está expressa ali atrás é um crescimento da população, e vamos ver alguns dados a seguir, da pobreza extrema e da pobreza, do desemprego e do desemprego real, digamos, que vamos ver que a taxa nominal até desce, mas do desemprego real e desemprego de longa duração, precariedade, subemprego, e vamos ver alguns dados sobre isso. A realidade que nós trazemos nova, e o Fabrício falava disso, relativamente à necessidade de construir um modelo financeiro para as famílias e para as empresas que neste momento estão sobreendividadas, e falaremos alguns dados sobre essa realidade. E, por fim, tudo o que tem a ver com alguma insustentabilidade do terceiro setor, que cada vez mais é convidado a funcionar de uma forma lucrativa e de uma forma sustentável, como se fosse uma empresa, sem ter minimamente os instrumentos ao seu dispor para o poderem fazer dessa maneira. Vamos olhar para a realidade, então, desta que está a falar da dívida, do desemprego, do trabalho infantil, poluição, etc. E alguns dados, efetivamente, que temos que ver aqui. O primeiro é que, apesar de, efetivamente, quando nós olhamos para os dados do desemprego, e é a mesma coisa da taxa de juros, a taxa de juros nominal, de repente, teve que ser substituída pela taxa de juros real, depois era a real revista, e portanto aqui também a taxa de desemprego nominal terá de ter começar a ser revista também como a taxa de desemprego real. E portanto aqui temos a nominal, mas gostaria de informar, que provavelmente muita gente aqui já sabe, que desde 2008 em Portugal foram destruídos quase 570 mil empregos. Isto é um número absolutamente astronómico para uma realidade em que a população ativa tem pouco mais de 5 milhões de pessoas. A destruição destes 570 mil empregos significa que cada vez mais este país, Portugal, é menos atrativo para se trabalhar. Destruiu-se o emprego em Portugal. Por outro lado, dentro daquelas pessoas que efetivamente mantiveram os seus empregos, a realidade que nós encontramos, e como por isso é que falámos de subemprego ou precariedade de emprego, é que aumentámos praticamente 600 mil, são 580 mil ou mais de 580 mil pessoas que passaram a ganhar o salário mínimo. Ou seja, 1.200.000 num miserável mercado de pouco mais de 5 milhões de pessoas,
ou foram parar ao olho da rua, ou seja, estão neste momento desempregadas, ou começaram a ganhar um salário que em Portugal é pouco mais de 500 euros. E passámos de cerca de 400 mil pessoas, 380 mil, para quase 1 milhão de pessoas a ganharem o salário mínimo. E, portanto, quando nós vemos taxas de crescimento nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou em Espanha, é uma realidade profundamente desigual. Não é preciso mencionar o Piketty ou outros estudos sobre desigualdade para se entender que, muitas vezes, os dados agregados com que nós somos bombardeados nas estatísticas, a única coisa que serve é para haver ainda uma massa maior de excluídos que estão à porta de sua casa a ver um comboio passar de recuperação, mas que não os incluiu a ele. Mas não estamos apenas a falar de uma realidade que não inclui, estamos a falar de uma realidade que destrói a alma das pessoas através de uma nova dimensão, que é a dimensão do sobreendividamento. Em Portugal, estima-se que 2 a 2,5 milhões de pessoas estejam sobreendividadas neste momento e que 700 mil pessoas já não consigam pagar as suas dívidas. Como está ilustrado naquele quadro, quando olhamos o endividamento das famílias em Portugal, estamos num dos topos da realidade da zona euro, mas a verdade é que quando olhamos para o PIB per capita, estamos muito cá para baixo. Se olharmos para estes 700 mil portugueses que neste momento não conseguem pagar as suas dívidas, passemos para o outro lado da realidade e vamos à Alemanha. E a Alemanha também tem 10% da sua população adulta sem capacidade de pagar as suas dívidas. E, portanto, quando nós achamos que, de facto, há uma batalha entre países, ou uma batalha entre zona euro e dólar, não, estamos a falar de uma batalha entre credores e devedores. E este é o lado perdedor da batalha, ou seja, estamos a falar de 2 a 2,5 milhões de portugueses. Ontem recebi um senhor chamado Celso Greco, que constituiu a Bolsa de Valores Sociais em Portugal, há uns tempos, que depois entrou na Fundação EDP e acabou por se esmiuçar e desaparecer. Ele mandou-me um estudo que aponta para que 50%, ou perto de 50% dos portugueses neste momento incumpram com as suas responsabilidades ao longo do mês. E, portanto, estamos a falar de uma percentagem absolutamente avassaladora. Pode ser no crédito, pode ser na água, pode ser nas telecomunicações, estamos a falar de quase 50%. É este o milagre económico do crescimento de 1,6%. Mas também não é só a realidade do incumprimento que temos que olhar, é que, efetivamente, num primeiro momento, e nós tivemos um momento de expansão de crédito, passámos de pouco mais de 7 a 8 mil milhões de euros em crédito à habitação para 114 mil milhões de euros de crédito à habitação, passámos para um crédito ao consumo praticamente inexistente para termos 38 mil milhões de crédito ao consumo, e de repente aquilo que aconteceu foi um momento de expansão brutal, de dinheiro criado do nada, de dinheiro criado por das reservas fracionárias, de rigorosamente nada. Eram bancos que criavam ao mesmo tempo o depósito e o crédito, aumentando os seus balanços, criando dinheiro de nada, ligado a rigorosamente de nada. Há uma coisa muito engraçada chamada movimento Positive Money, que explica muito bem, de uma forma muito simples, e a parte mais difícil é acreditar que, de facto, alguma coisa parecida com aquilo se estivesse a passar e continua-se a passar em todo o mundo. E, portanto, houve... Certo. Certo. Certo, mas eu agora, depois teremos uma altura para fazer perguntas, eu agora agradecia só por poder terminar. Perfeito. No primeiro momento, quando nós estamos a falar da expansão de crédito, estamos a falar de expansão de consumo, e obviamente num segundo momento, quando estamos a falar da necessidade de pagamento de amortizações, de juros, estamos a falar obviamente de uma contração violenta nos orçamentos familiares, que obviamente, olhando para as 3 variáveis do ROMLE, não implica poder a possibilidade de termos a possibilidade de doação de poupança, e muitas vezes, como sabemos muito bem, as próprias compras estão reservadas ao essencial e muitas vezes nem ao essencial. Não se trata apenas das famílias, mas trata-se também das empresas, e esta apresentação depois será divulgada por todos, para depois poderem também acompanhar estes valores. Aquilo que está atrás de mim é a insolvência completa do sistema financeiro. Nós estamos a falar que no início de 2017 estávamos a falar do incumprimento das empresas, ou seja, quando eu dava 100 euros de crédito a uma empresa, o incumprimento era cerca de 1,5. Neste momento já não são 15,4 como está ali naquele quadro, já vamos em 16,6. Por cada 100 que eu emprestei, o sistema financeiro português perde-se 16,6. 35% das micro, pequenas e médias empresas têm algum tipo de crédito em incumprimento. Porquê? Porque houve uma expansão brutal de dinheiro e quando se começou a querer cobrar esse dinheiro, e é muitas vezes criado do nada, aquilo que aconteceu foi que estas empresas, de repente, não tinham capacidade de pagamento, principalmente porque o crédito que estava a ser concedido era em linhas correntes de curto prazo. Muita gente que está aqui e tinha empresas sabia que o seu financiamento, mesmo quando era para financiar investimentos de médio prazo, faziam-se a 6 e 1 ano. E, portanto, quando houve necessidade de cortar esses créditos, muitas empresas solventes e sustentáveis acabaram por colapsar. E, portanto, eu posso chamar aqui os atores do costume,
e recordar que o Banco Privado Português faliu, estes senhores foram resgatados, estes senhores foram resgatados, estes senhores foram resgatados, estes senhores foram resgatados e agora estão novamente a ser resgatados, estes senhores foram resolvidos e resgatados, estes senhores foram birresgatados, e isto significou que o apoio estatal dado a estes bancos, que tiveram que provisionar mais de 30 mil milhões de euros, estamos a falar mais de 3 mil euros por cada português, o Vasco que está aí, que é o mais pequenino de todos, também está incluído nestes 3 mil euros. Portanto, estamos a falar de 3 mil euros por português para resgatar estes senhores. E, portanto, obviamente, aquilo que acontece é que a dívida portuguesa, só à custa destes resgates, aumentou mais de 20 mil milhões de euros, 2 mil euros por português. E em déficit, aquele tal déficit, muitas vezes a Comissão Europeia e a União Europeia dizem que nós temos que ajustar mais 1.000 milhões, puderam. Nós impactámos o nosso déficit desde 2007 em 12,6 mil milhões para efetivamente resgatar estes senhores. 12,6 mil milhões, estamos a falar de 1,2 mil euros em déficit só para estes resgates. E nesta altura do campeonato pergunta-se qual é o próximo passo. Há ali uma pessoa que nós costumamos discutir muito estas questões do próximo passo, e o próximo passo muitas vezes o que se diz é a criação de um banco mau, que no meio deste cenário parece automaticamente um gozo de semântica. E por isso nós, neste sentido, nós não acreditamos nesta criação de um banco mau e acreditamos que efetivamente deve ser constituído um banco bom. Sendo que, obviamente, quando se fala de um banco bom, as pessoas mexem-se na cadeira e até acham um bocadinho ridículo, mas o que é um banco bom? Mas, de facto, ninguém se importa de discutir o que é um banco mau, e a maneira como a semântica tem sido adulterada é absolutamente extraordinária. Nós vemos ali um conjunto de exemplos que efetivamente lutam por um mundo melhor, por uma criação de um mundo melhor. O que é fundamental, o que é que tem sido fundamental para a criação deste banco bom? Nomeadamente, seguir passos de algumas destas entidades que depois passamos a explicar. Um dos pontos fundamentais é basearmos nos princípios das finanças ou da banca ética. O primeiro tem a ver com um propósito social e ético claro. Qual é o propósito de qualquer banco que vamos apresentar de seguida? Por um lado, é o propósito social. Eu deixo aqui uma provocação. Falar de economia social é deixar a palavra economia ou antissocial. E, por outro lado, é passar a falar da economia social como se fosse 1% da realidade, deixando os 99% como se não pudessem não ser sociais. É tirar um vocábulo dentro da palavra de economia e perguntar, então, afinal, o que é que a economia serve, o que é que está, qual é o propósito da economia. E muitas vezes também é uma forma de isolar o terceiro setor, torná-lo pequenino ali num canto, limpar a alma e deixar depois a economia convencional funcionar com as regras que se servem apenas a si próprias. E por isso, basicamente, quando nós estamos a falar de fazer um propósito social, é um propósito que qualquer banco à partida devia assumir, se não tivéssemos entrado, obviamente, no modelo de sanidade. O segundo tem a ver com o ambiental. Cada vez mais, e muita gente fala disso, nós estamos a chegar, eu sou um economista, não sou técnico na área, estamos a chegar a um ponto de não retorno. De qualquer maneira, eu sinto na minha realidade diária o que é que significa aquecimento global, mudanças bruscas de temperatura, mudanças bruscas de clima, e portanto o que nós estamos aqui a falar é de agricultura biológica, biodinâmica, permacultura, energias renováveis, no fundo todo um mundo que muitas vezes também precisa de fontes de financiamento, e muitas vezes sempre, para efetivamente sobreviver. E em terceiro, o ponto fundamental, falei há pouco que eu encontro há 6 anos atrás foi numa escola Waldorf, falámos de cultura. Andou demais. Obrigado, Álvaro. O ponto da cultura, o ponto da educação, o ponto da base. Se não houver uma cultura de base para trazer as pessoas aqui, as pessoas nem sabem o que é finanças éticas. Portanto, aqui já estão, de certa forma, os convertidos, mas é possível depois mandar emissários, missionários, para converter aqueles que nem sabem a existência. Houve muita gente, ainda ontem estava na Católica, e havia pessoas a falar que as pessoas não sabem o que é, não sabem do conhecimento. Eu confesso que há 6 anos atrás já batalhava por esta questão do resgate sobre endividamento, mas quando ouvi falar de banca ética e social, e trabalho em banca desde 1996 como consultor, não conhecia a realidade da banca ética e social, e afinal já estava de alguma forma a fazer esta banca ética e social. O segundo ponto é um ponto de transparência, e isso é um compromisso destas pessoas e de todas as pessoas que se vão juntarem a nós, é os passos que formos dar são passos transparentes, visíveis para todos, não só visíveis para os que estão de dentro, são visíveis para os que estão de dentro e para fora. Eu lembro do Hugo Bigeri, há cerca de 3 ou 4 anos, ali na Alexandre Plana, dizer: nós publicamos a nossa folha de aplicações. Dizemos, aqui estão as entidades que nós financiamos, aqui estão as taxas de juros, aqui estão as razões económicas e sociais para o fazer. Ou Malcolm Day no Algarve, que é o criador do Charity Bank, a dizer que uma vez fez um financiamento e alguém da comunidade achava que efetivamente esse financiamento não deveria ter sido feito, ligou-lhe do meio da África, e o Sr. Malcolm Day teve a explicar, e quando acabou a chamada, ele ficou tão convencido, o senhor que estava em África, que até duplicou
os depósitos que tinha no Charity Bank, porque entendeu as razões sociais e económicas para o fazer. O terceiro ponto é um ponto absolutamente fundamental, e o Miguel falará disso, que é o modelo de governo democrático, representativo, presencial. Outro é a promoção de circuitos económicos curtos, como costumo dizer, para comer um pequeno almoço eu não preciso que ele dê 2 voltas ao mundo para chegar à minha mesa. E, obviamente, a proximidade às comunidades. O Miguel também falará quando falar da FESCUP, do GIT, que é os grupos de intervenção territorial, e a necessidade de, depois de lançada uma semente cooperativa, no sentido de uma cooperação para este primeiro ato jurídico, a criação de representantes em cada uma das comunidades, obviamente comunidades portuguesas neste caso. Este caminho, obviamente, tem sido a concretização de um ecossistema a incluir entidades do terceiro setor, estamos a falar de entidades associativas, entidades empresariais, entidades de governo, entidades universitárias, entidades de financiamento social. Depois, quando virem na apresentação, como está ali, é não exaustivo. Todas estas entidades, de alguma forma, já estiveram envolvidos em projetos, em iniciativas, em sessões de formação ligadas às finanças éticas. Podia-se dizer, algumas destas entidades não são totalmente éticas. Não. Estamos a dizer que estamos num campo de consciencialização e sensibilização para as finanças éticas em qualquer uma delas. E, neste sentido, um dos pontos fundamentais é estas entidades de financiamento social. E um dos trabalhos feitos ao longo de uma caminhada já, se nós começarmos a contar desde a chegada do Ramelé de 6 anos, foi encontrar e descobrir, efetivamente, o que é que são estas entidades de financiamento social, como é que foram organizadas, como é que chegaram, de facto, ao ponto em que pudessem fazer financiamento social. Estamos aqui a falar desde o TISE na Polónia, ao FIAR em Espanha, ao Triodos Bank na Holanda, que depois tem sucursais por vários países da Europa, à Banca Popular Ética, entre outros. Ir conhecê-los cara a cara e perceber exatamente qual é o modelo de funcionamento e até entender qual é o modelo mais aplicável a Portugal. Mais importante que conhecer entidades foi criar e desenvolver relações de qualidade com pessoas. No meu entender, a ética nunca poderá residir numa organização, reside sempre numa entidade que tenha livre-arbítrio, no homem. E, portanto, criar e desenvolver relações de qualidade com o presidente e fundador da Banca Ética, Hugo Bigeri, ou Włodek Rudzinski, criador do TISE, e de uma coisa muito interessante, pós-1959, é uma das pessoas que edifica o modelo de sistema financeiro na Polónia à luz de princípios éticos e sociais, naquilo que lhe tocava a ele poder influenciar. Temos ali o Sr. Malcolm Eday, uma das pessoas mais extraordinárias deste grupo, foi o criador do Charity Bank em Inglaterra. Qualquer um destes projetos demorou 8, 9, 10, 12 anos entre o momento que se atirou a primeira ideia para o chão e viu nascer o primeiro financiamento. Portanto, isto não é um sprint, isto é uma longuíssima maratona com toneladas de horas de trabalho, e daí também estamos aqui juntos para convidá-los a virem trabalhar connosco. Muitos daqui que estão também já estão a trabalhar connosco já há algum tempo. Outro ponto fundamental é mostrar algumas mensagens de empenho e de commitment que houve nestas pessoas nos últimos tempos, quando souberam que nós íamos fazer a criação da FESCUP, íamos convidar um conjunto de pessoas a estar aqui presente. Este é o tal Sr. Julian Kuhn, que esteve connosco há 6 anos a identificar, quase a mapear a banca ética e social, e diz-nos uma frase fantástica, que é: digam-nos se vocês vão precisar de alguma ajuda, digam-nos, nós estamos cá, parabéns, etc., estão sempre lá. A senhora Hantya Drenk, que também com ele está à frente do Institute for Social Banking, o vice-presidente da FEBE. O que é a FEBE? A Federação Europeia de Banca Ética e Alternativa, que estão neste momento 27 entidades, e ele diz-nos que declaram o nosso apoio para o nosso projeto. Portanto, a própria Federação Europeia de Banca Ética e Alternativa a dizer que estamos lá para apoiar. Este senhor já cá veio 3 vezes a Portugal para efetivamente mostrar o seu empenho, quer ao nível do TISE. O TISE é um fundo de investimento social polaco, em que ele é presidente. Ele também foi presidente do primeiro Banco Ético e Social na Polónia, que foi financiado pelo Rede Cooperativo, e neste momento, como presidente do TISE e vice-presidente da FEBE, mostra o seu total empenho e o suporte à nossa iniciativa. Do lado de Espanha vem Pero Sácia, que esteve presente, por exemplo, no segundo fórum, que já vou falar, de finanças éticas, a desejar todas as felicidades e os parabéns. Este é o responsável da Operação Internacional do Rede Cooperativo, que é o maior banco social dentro do universo da Federação Europeia de Banca Ética Alternativa. Depois temos aqui algo absolutamente extraordinário. Uns anos à nossa frente, ou talvez uns meses, não sei, está uma entidade chamada IBANCA a nascer na Croácia. Pessoas absolutamente extraordinárias, como por exemplo o Zoran Bezak, que diz: não há mais palavras a dizer senão parabéns, ou no Ana Smolak, não sei bem dizer o apelido, ou do Sr. Benjamin Prevandar, que diz-nos: ok, este dia faz-me sentir tão bem,
Nós somos ótimas pessoas, para dizer que somos ótimas pessoas, e é um ótimo dia para Portugal, é um grande dia para Portugal. Eles neste momento já acabaram de entregar todo o processo dentro do Banco da Croácia para a criação do banco. É dos momentos mais inspiradores que tivemos. Nós estivemos em Split há relativamente pouco tempo, na Croácia, para uma das assembleias da Federação Europeia de Banca Alternativa, onde fomos beber um modelo cooperativo, e tal como em Portugal, aqui também não podemos ser uma cooperativa de crédito, mas eles são uma cooperativa que depois farão nascer dentro deles uma instituição financeira. E depois um exemplo do maior deles todos, no meu entender, que é o Malcolm Gladwell, que diz uma frase absolutamente fantástica, que é: não se pode definir exatamente o que é uma banca ética, mas nós sabemos o que é quando olhamos para ela. Isto também significa que a alma de quem está envolvido nestas iniciativas já tirou algumas traves da frente dos olhos para perceber o que é que está a ver. Este senhor também disse a certa altura no Algarve, num dos fóruns de finanças éticas, que era: we are nice people, nós somos gente boa. E isto é uma coisa absolutamente fundamental, porque não há banca ética sem esse género de realidade. E ele também diz uma coisa muito engraçada, que é a estrada é longa, muito trabalhosa, mas depois diz, parece o hino, acho que não sei se é do Liverpool ou do Manchester, que é: vocês não vão estar sozinhos. E este endorsement, quer dizer, vocês não vão estar sozinhos, para mim é a coisa que mais me agrada, é saber que efetivamente não vamos estar sozinhos e vamos estar, neste sentido, muito bem acompanhados. Uma das coisas que fizemos não foi só conhecer esta realidade, era algo que também já vinha dentro do nosso ADN, que era conhecer a nossa própria realidade e entender que há novidades dentro daquilo que tem que ser respondido pela banca ética e social. Nomeadamente, quando nós olhamos terceiro setor e empresas de empreendedorismo social, há uma terceira vertente. A realidade do sobreendividamento, quer familiar, quer empresarial, não foi tida em conta quando foi criado na Alemanha o GLS, porque não havia realidade de sobreendividamento há 20 e tal, 30 anos. Ou quando foi criada a Banca Popular Ética pelo Ugo Bigeri ou Ferrarese em Itália. E, portanto, aquilo que nós, até antes de sabermos o que era a banca ética social, tivemos a trabalhar, de facto, novos segmentos que têm a ver com as dores, com a empatia sobre as dores que efetivamente vivemos nós, e falta-me pessoalmente, e vivemos também por sentir o outro. E por isso, obviamente, para desenvolver uma proposta diferenciada por estes três setores de atuação, precisamos de parceiros operacionais. A cooperativa é exatamente isso, é um angariar de parceiros operacionais. Parceiros de financiamento. É fundamental, e vamos ver, e o Miguel vai falar sobre isso, as fontes de financiamento para chegarmos a ser banco. E depois, obviamente, apoio ao desenvolvimento. Até agora, não estou a faltar à verdade, todo o trabalho é desenvolvido em termos voluntários. Ninguém que está aqui, nenhum grupo organizador recebeu um único cêntimo das centenas de horas de trabalho para estarmos aqui. Nem para ir lá fora, nem falar com estes senhores, nem preparar o receber destes senhores, etc. E, portanto, obviamente, a certa altura é fundamental, porque já perdemos algumas pessoas, porque não podem continuar no dia-a-dia, porque efetivamente não têm possibilidade de delegar os seus trabalhos, mesmo que seja durante algumas horas, é absolutamente fundamental os apoios ao desenvolvimento. Em termos de inovação, foi apresentado ao nível lá em cima um plano sistémico integrado há muitos anos. Eu diria que desde março de 2011 foi apresentado ao Vice-Governador do Banco de Portugal, foi discutido pela Supervisão Comportamental, faz parte da regulação, faz parte da legislação nova, novas práticas bancárias. Isto depois não vou entrar em pormenor, mas era uma batalha que existia até antes da banca social começar a ser, mas optou-se por, obviamente, resgatar bancos estrangeiros. Nós já pagámos mais de 65 mil milhões de euros a bancos estrangeiros desde o início do resgate. O dinheiro que recebemos, obviamente, do nosso resgate, que saiu logo no dia a seguir. E, portanto, optou-se não por resgatar as famílias e empresas, mas resgatar bancos estrangeiros. Eu depois poderei explicar um bocadinho melhor isto nas conversas que teremos depois da sessão. E, obviamente, aí também desenhar soluções à medida. Aqui também estão as soluções cooperativas, com várias entidades, empresariais, associações, câmaras, o fundo local. Outra coisa fundamental é divulgar e consciencializar, que é uma coisa que também estamos a fazer aqui. Um dos pontos fundamentais é o Fórum de Finanças Éticas e Sociais. É um primeiro grande agregador em 2015 no Porto, na Cooperativa dos Mineiros, e outro grande agregador em 2016 em Faro. E agora já podemos anunciar que vai haver um novo Fórum de Finanças Éticas e Sociais em 2017, e agora, em princípio, será nesta zona de Lisboa. Portanto, vamos agora albergá-la nesta zona de Lisboa. Outra coisa é desenvolver seminários académicos e, portanto, partir aquele paradigma e conseguirmos falar dentro de universidades de temas que muitas vezes não são muito queridos. Então, exemplos, por exemplo, de uma coisa News Social Deal que foi desenvolvido na Católica, que tem a ver com esta necessidade de desenvolver um novo contrato, desta vez um novo contrato social para sairmos desta realidade. Ainda está a decorrer na Católica um congresso que falei ontem acerca da utopia de Thomas More. E aquilo que se está a passar é que estamos a construir a distopia todos os dias. E os oradores, mais tarde ou mais cedo, vão lá dar. Por isso, se não há alternativas de transição para uma possível utopia ou para uma ambição, nós vamos ter muito mais Trumps, e aquilo que vem aí na Europa é muito pior do que o que está a passar nos Estados Unidos.
e, obviamente, também livros sobre os temas que têm sido divulgados. Divulgar e consciencializar fora de Portugal. Se temos, de facto, uma mensagem nova para trazer, não é só beber deles, é levar-lhes, de facto, esta mensagem sobre endividamento. E posso dizer que o Erste Bank na Bulgária e na Croácia já está a desenvolver propostas para famílias sobreendividadas, ou mesmo aqui ao lado o Microbanco lá a Caixa está a fazê-lo. Portanto, muitas vezes é mais fácil ir, como sempre, evangelizar do outro lado do planeta do que muitas vezes olharmos para as entidades que temos cá. Outro ponto fundamental foi influenciar a legislação e a regulamentação. Eu recordo as pessoas que estão aqui dentro desta sala que a legislação de insolvência e geração de passivo não era aplicada às famílias, era aplicada às empresas. Era fundamental haver um novo princípio para as famílias. É insuficiente, é profundamente castrador, é verdade, mas já há algum passo dado, embora nos últimos tempos, pelas notícias que temos recebido, os tribunais estão cada vez menos propensos a aceitar estes processos de insolvência e geração de passivo apresentados pelas famílias. Outra coisa é a rede de apoio ao sobreendividado. A RAS, Rede de Apoio ao Consumidor Endividado. É verdade que ajuda pouca gente, mas já foi criado. Isto foi tudo apresentado em março de 2011 ao Banco de Portugal como uma necessidade urgente de desenvolvimento do plano sistémico. Dão passos tímidos, obviamente que não afrontam esse sistema, mas vão sendo dados passinhos. A parte mais importante é que nós chegámos a pagar, permitidos pelo nosso regulador, 37,4% em taxas de juros de cartões de crédito e contas correntes. O paradigma era que quanto maior era o incumprimento das sociedades financeiras de crédito ou dos bancos, maior era a taxa de juros que era permitida. Nós fomos apresentar à Associação Portuguesa de Bancos, aos bancos, ao regulador, e não foi propriamente num interesse altruísta, mas foi quando efetivamente corremos a boa nova de termos a mesma pessoa à frente da Associação Portuguesa de Bancos e da Caixa e perceber que esta taxa estava a destruir o próprio crédito à habitação da Caixa Geral de Depósitos. Se uma pessoa tem um crédito da Caixa de Habitação, mesmo a pagar uma taxa de juros, mas depois tem uma Cofidis, uma CTLM, etc., que na altura pagava 37,4%, era normal que a certa altura não conseguisse pagar o seu crédito de habitação. Quebrámos o paradigma e hoje em dia está abaixo de 18%, sendo que ainda, obviamente, é uma taxa elevadíssima e depois os bancos também foram buscar comissões, penalizações para compensar isto. Projetos multiparceiros, câmaras, bancos, etc., edificar propostas, algumas que foram para a frente, outras que não, mas que, no fundo, rodou-nos a funcionar em ambientes de ecossistema, formar e educar as comunidades, isto são duas ações que se fez em Lisboa, aqui a Associação Celtos, em freguesias, em que vamos falar de literacia financeira e dar novas armas para lutar com os novos desafios da realidade económico-financeira e, fundamentalmente, apoiar famílias e empresas. E, portanto, este é uma realidade absolutamente fundamental. O Malcolm Day também atrás diz, a banca ética e social, naquele testemunho que depois convido a lê-lo inteiro, ele diz, a banca social vive para a dinamização da economia social, não vive de tirar lucro da economia social. E, portanto, fundamental esta noção do apoio de famílias e empresas. Termino com aquilo que, no fundo, é o início da minha intervenção, que é convidá-los, e a maior parte, obviamente, já aceitou este convite há muito tempo, a pensar a quem serve o meu dinheiro, será ao mundo da esquerda ou ao mundo da direita, e não se esqueçam que cada vez que nós estamos a depositar qualquer valor num banco, esse valor, obviamente, vai construir uma realidade que pode ser ou não de acordo com aquilo que nós queremos para essa mesma realidade. Muito obrigado.